Meus amigos, dando continuidade ao assunto que nós havíamos apresentado anteriormente, é uma sequência de vários assuntos que nós iremos apresentá-lo no decorrer de nossas palestras daqui para o futuro. Aproveitando este dia sagrado, o sétimo dia, nessa manhã ensolarada, na praia de Pau Amarelo, na cidade do Paulista, município de Pernambuco, na nação brasileira. Espero a compreensão de todos vós, nossos estimados amigos, que possam compreender o conteúdo desta palestra, que tem fins e propósito educativo, não só cultural, mas princípio ético e sagrado, levando ao homem ao pleno conhecimento e a decisões pessoais para se preparar para os vindouros acontecimentos que está eminente a esse planeta. Esse planeta que é o planeta Morte, que nós habitamos, presenciamos calamidade todos os dias debaixo do sol. Mas nós somos um povo que está na profecia, pelo qual nós acreditamos que existe uma saída para todos aqueles que querem se congregar na congregação sem teto, da qual nós já pertencemos. O que significa congregação sem teto? Congregação vem do termo reunir-se, congregar, mas não é necessariamente para nós termos quatro paredes ou um espaço físico luxuoso, acústico, com grandes ornamentos interno e externo. Precisamos apenas estar congregado, voltado em busca de um objetivo, que é salvar nossas almas. Todos são convidados, de todos os credos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as raças. Por isso, nesta manhã, o assunto primordial, porque está se solenizando no Brasil e em parte do mundo, a festa da Páscoa dos cristãos. Queremos aproveitar essa solenidade, da qual os cristãos comemoram todos os anos, para nós mostrarmos a profecia, a Páscoa na profecia, como ela está na profecia, para que haja uma boa clareza para a consciência humana, para que cada um possa aprender verdadeiramente o que é correto, para que não possa cair numa malha e ficar enganchado como o peixe fica na malha enganchado, mas que não possa se deparar com essa malha. Nesse momento nós vamos começar a palestra sobre a profecia com os textos sagrados. Eu tive o cuidado máximo de separar alguns textos que estão relacionados com a verdadeira Páscoa da profecia. Primeiro começa com uma pergunta que eu faço aos nossos amigos, e que está escrito no livro de São Lucas, no capítulo 22 e o versículo 7. A narrativa começa narrando dessa maneira: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Nesse momento, formulo uma pergunta para todos que vão acompanhar essa mensagem nos quadrantes desse mundo. A Páscoa que é efetuado nesse dia, será que está de acordo com a profecia? E verdadeiramente, que dia é esse que é mencionado na Páscoa? Que dia é da semana e do mês em que está mencionado a Páscoa? Ele diz muito bem aqui, afirmando o acontecimento da Páscoa. Ele diz: chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Quer dizer, quando foi expressado aqui um verbo do futuro, quer dizer, ia acontecer. Ele disse que já tinha chegado o dia da Páscoa e teria que acontecer. Para que aqui não tem a resposta da data, do dia da semana e nem do mês. Porém, no decorrer da palestra, no decorrer do narrar, do explicar da profecia, é a probabilidade de vós aprender o conteúdo desta profecia na sua forma sagrada. Vamos para uma outra citação nas Escrituras. Se encontra no livro do Êxodo, capítulo 12, o versículo de 1 a 8, tem uma narrativa quando começa a primeira Páscoa. Disse o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa
dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Nós vemos aqui a explanação, de acordo com o que está escrito, fala de um ato solene que passaria a iniciar naquela época. Ele aqui menciona bem claro, falou do primeiro mês, falou o dia em que o animal seria colhido para ser cevado, para morrer, para ser abatido na data específica. Primeiro mês, ao 10 do mês o animal seria colhido, para chegar até o 14º dia daquele mês, para ser imolado no crepúsculo da tarde, seria a Páscoa. Na sucessão, ele seria preparado ainda na tarde daquele mesmo dia, e na noitinha eles iam fazer parte, comer do cordeiro. Ele diz que o cordeiro não deveria ter nenhuma mancha, não ter nenhum defeito físico e ser macho de 1 ano. Poderia ser um cabrito também? Não, cabrito não. Aqui elas colocaram cabrito, mas não. Por que não o cabrito? Porque o cabrito é filho da cabra e o que gerou ele foi o bode. Mas é um cordeiro. No decorrer da profecia nós vamos ver que só menciona cordeiro, não menciona cabrito. A parte que colocou cabrito aqui é um nefasto, é uma profanação, é um defeito, é um quebrar de regra das coisas sagradas. Nem tudo que está escrito aqui é sagrado, mas o que é sagrado, se vós estiverem preparados, orientados pelo mesmo Espírito, compreenderão o verdadeiro objetivo da mensagem. Então, recapitulando mais uma vez, a Páscoa, aquela primeira Páscoa, foi realizada no dia 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde. O que é o crepúsculo da tarde? É a metade da tarde. Ainda falta depois 3 horas para o pôr do sol. Na noite seguinte, eles comeram a carne do animal. Logo farei uma pergunta para saber se realmente isso aí, a noite pertencia ao espaço físico do animal que morreu, ou seria um dia posterior. Bom, para termos clareza no assunto, em todo o assunto, é necessário que estejamos com a mente voltada para o mesmo objetivo, para compreender o que está sendo informado. Porque no momento que nós tiramos qualquer nossa atenção, então o foco, o objetivo do assunto, a gente perde. Temos que estar com atenção para aquilo que nós queremos compreender. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês interessante. Que no livro de Números, no capítulo 28, versículos 16 e 17, reafirma o que diz aqui. No primeiro mês, aos 14 dias deste mês, é a Páscoa do Revavirê. Aos 15 dias desse mês, haverá festa, 7 dias e comerão pães asmos. Vamos lembrar que no dia 14, o animal seria imolado. Seria a Páscoa. A Páscoa seria o imolado o animal naquela ocasião. Mas se ele fala que no dia 15 haveria a festa dos pães asmos, vamos lembrar que no versículo 8 de Êxodo capítulo 21, ele fala que o cordeiro seria comido com pães asmos. Dá para se entender muito bem que a noite seguinte, posterior à morte do animal, não seria a noite do dia 14, porque iniciaria no dia seguinte a festa dos pães asmos, e ele comeria com os pães asmos. Então, o animal seria morto no dia 14, mas no dia 15, e à noite, já era depois do pôr do sol,
eles comeriam o animal com os pães asmos, iniciando a festa dos pães asmos, que decorria um período que iria do dia 15 ao dia 21. Então a Páscoa é o imolado animal. Agora, comemorar a Páscoa é comer a carne do animal, que seria o que? O cordeiro. E se comeria ele com os pães asmos do primeiro dia da festa dos pães asmos, que seria dia 15. Essa festa aí, qual era a época do ano? Outono, primavera, verão? Essa festa não está condicionada a estações, está condicionada a ciclo de calendário lunar. E o período era? Porque o calendário lunar ele não marca estações. Todos os textos que botam o calendário lunar como estações está equivocado. Quando você quer encontrar acontecimento sagrado seguindo o ciclo de estações, a profecia nunca sai correta. Por quê? Porque as estações estão relacionadas com a posição do astro Sol em direção ao planeta, ou planeta em direção do Sol. E a Lua, que é o calendário, que é um astro escuro, ele não pode marcar estações. Ele tem um controle sobre as marés, mas estações não. Estações é o giro do movimento da Terra em torno do Sol, em que fica e que faz estações. Então não podemos determinar estações. O texto que se encontra na Bíblia e não na Escritura, dizendo que a Lua foi dada para determinar estações, está equivocado. O texto tem que ser, a Lua marca o tempo é mês e é calêndula. É de tanto a tanto, de um período de tanto a tanto, dentro de um ciclo. Quero mostrar para vocês aqui, para melhor compreensão desse ato, começaremos formando um calendário. Numeral 1, numeral 2, numeral 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos lembrar o seguinte: tudo tem um ponto de partida. Se ele falar o 10 desse mês, ele está falando aqui desse numeral 10. Quando o animal seria separado para ser cevado para morrer no dia 14. Morreria no dia 14, na tarde desse dia ele seria morto, seria preparado 3 horas antes do pôr do sol, para no dia 15 eles fazer a festa da Páscoa. Porque o intervalo de 3 dias? Lembra o seguinte: o animal estava no penhasco, havia a possibilidade dele ter o quê? Comido alguma erva danina ou picado por um animal peçonhento. Para esse período, um período de purificação do sangue do animal. Agora chega o dia 14, ele é imolado. Dia 15 eles comem a carne do animal assado na noitinha do dia 15. Por enquanto nós só temos numerais do mês. Mas precisamos saber que dias da semana se está relacionado ao numeral. Vamos ver número 28 do versículo 11 ao versículo 14. Um ato cerimonial que era realizado naquela ocasião. Nos diz aqui a narrativa o seguinte: no princípio dos vossos meses. O que quer dizer princípio dos vossos meses? Começo de cada mês. Havia um ato religioso cerimonial na época. Na mesma época que estabeleceu-se a cerimônia da Páscoa, também todo mês, naquela data também se realizava uma cerimônia, que aqui é mencionada. Ele começa dizendo o seguinte: no princípio dos vossos meses oferecereis um holocausto ao Revavirei, 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, 3 décimas de uma erva de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um novilho, 2 décimas de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um carneiro, 1 décima de uma erva de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Revavirei. As suas libações serão metade de um hin de vinho para um carneiro, a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Esse é o holocausto da lua nova de cada mês por todos os meses do ano. O que podemos compreender
citação. No início da cerimônia, isso acontecia cada mês, cada começo de cada mês. Mas na conclusão do comentário, diz que naquele dia também era dia de lua nova. Então, todo ato, toda lua nova tinha esse cerimonial. 12 lunações, 12 meses lunares, era 12 cerimônias de lua nova. Então significa que o calendário pela qual podemos entender as profecias sagradas tem que ser um calendário lunar, não porém um calendário luno-solar e nem tampouco um calendário solar. Por isso, aqueles que se aventuram a marcar data de fatos e acontecimentos proféticos são decepcionados quando não vê se concluir os ditos das profecias pelas quais eles prevê os acontecimentos. Porque o calendário não está de acordo com as profecias. Porque o calendário solar é um calendário de 354 dias em que fecha a circunferência de 360 graus. O calendário luno-solar, que é o calendário oriental eclesiástico de um sistema religioso que auto se intitula ser portador das profecias, esse calendário é nefasto. Porque em 2 anos eles colocam mais um mês com 30 dias. Fica um calendário com 13 meses. Significa que esse círculo sai da sua circunferência de 360 graus. Eu posso dizer a vós o seguinte, que esse calendário é inchado. O que é inchado? Está crescido, está além do seu ciclo normal. E calendário gregoriano? Não, calendário luno-solar. É um calendário oriental, que por uma instituição religiosa oriental, que eles atribuem seu calendário dentro das profecias. Fora esse, tem um calendário universal, que é o calendário que foi feito algumas reformas desde o ciclo de Meton e a Juliano, e hoje o gregoriano é homenagem ao Papa Gregório XIII. Também não se pode calcular profecia nele também, que ele é nefasto, entendeu? É imperfeito, é incorreto e é profano. Para cálculos de profecia, nunca acontecerá dentro do cálculo previsto pelos homens da ciência. No Salmo 104, versículo 19, quando a forma escrita determina que a lua que marca o tempo, essa forma está correta. Mas quando a escrita está colocando a lua marcando a estação, esse também é nefasto, é equivocado, porque a lua não pode marcar a estação, porque ela não tem luz própria, a luz dela é uma projeção de luz que ela recebe do sol e ela projeta em direção da terra. Então é nefasto essa passagem. Se algum de vós estão com a Bíblia na mão, é bom observar, se estiver marcando que a lua marca estações, esse texto está corrompido. Essa estação está deturpada. É nefasto, não é verdadeiro e é profano, para qualquer cálculo e para uso humano. Bom, aqui nós temos 15 numerais, que está dentro do calendário lunar. Esse mês aí é o primeiro mês, que ele é de 29 dias. O numeral 1 é a lua nova. E os demais dias? Os demais numerais, que dias são na semana? Nós podemos ver em Ezequiel 46, verso 1. Assim disse então Revaveu, a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante 6 dias que são de trabalho. Mas no 7º dia ela abrirá, também na festa da lua nova. Então significa que aqui está a lua nova, continua os dias da semana. Só que os dias da semana não são nominais, são em ordem de sequência. Quer dizer, aqui é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Aqui é o primeiro dia, aqui é o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e o 7º dia. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo. Então aqui, se aqui é o 7º, o numeral 8, o 7º dia da semana, o 15 já sabe que é também um 7º dia. Porém, nesse calendário não existe sábado. Sábado vem do calendário oriental, do círculo lunar, e que foi adaptado ao calendário universal, o calendário gregoriano. Então, sabendo, se aqui nós temos a lua nova, lá nós temos o 7º dia. Então já sabemos aonde é o 7º dia e a lua nova nesse primeiro mês. Se aqui ele morre no dia 14,
o animal é imolado no dia 14, então é o sexto dia que o animal morreu. E o sétimo dia eles comeram na noite do dia 15, sétimo dia. Já sabemos que naquele mês, naquele ano, o animal foi imolado na segunda semana e comeram a carne do animal no dia 15, que já era um outro dia, a noite seguinte do outro dia, porque um dia decorre de um pôr do sol, outro pôr do sol, e não de meia-noite a meia-noite. O dia nas profecias é dessa maneira. Aqui o dia 10, o animal era colhido, levado para um aprisco, alimentado, para no dia 14 ser morto na tarde, o crepúsculo da tarde, metade da tarde, equivale à hora nona, e na noitinha, no dia 15, primeiro dia dos pães asmos, eles comiam a carne do animal. Aí eu faço a pergunta lá de Lucas 22, verso 7. Será que agora já podemos ter a resposta que lá não está escrita? Podemos sim. Quer ver? Vamos ler. Agora já sabemos. Por isso é necessário ler a profecia para compreendermos melhor o assunto e as citações que estão na narrativa das Escrituras. Olha o que ele diz. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Então que dia era esse? Dia 15. Só que a narrativa está errada. Chegou, está no presente ou está no futuro? Ele deveria ter colocado assim. Estamos chegando o dia dos pães asmos, mas ele afirmou dia 15, falando dos pães asmos. Ele chegou o dia dos pães asmos, e que importa comemorar a Páscoa. Então o animal morreu no dia 14 e comeu no dia 15 a carne do animal no primeiro dia dos pães asmos. A Páscoa é o dia 14, a festa da Páscoa é no dia 15. Há duas coisas diferentes. A Páscoa é a morte do animal. A comemoração da Páscoa é o comer a carne do animal assada ao fogo. Mas aí eu pergunto o seguinte, se já que sabemos, que dia era aquele verdadeiramente que o Salvador tinha mandado preparar a Páscoa? Era dia 14 ou é dia 15? É uma pergunta interessante para hoje. Ora, se ele aí à mesa que disse: esse é meu corpo, tomai e comei, esse é meu sangue, tomai e bebei, e depois ele jogou, disse, pegou, derramou o cálice no recinto onde estava, porque havia algum conteúdo ainda do suco da uva. Ele ainda expressou assim: tenho desejosamente desejo de comer essa Páscoa. Sabia que não ia comer. Como poderia ele estar efetuando a Páscoa se ele estivesse que ele já estaria morto? Porque lá ele morreria no dia 14, no dia 15, como ele poderia comer aquela Páscoa? Ele não poderia comer aquela Páscoa. Então esse ato verbalizado, dito por ele, foi na tarde, no decorrer do dia 13. Foi preparado essa ceia aqui no dia 13 para comer na noite do dia 14. No caso, ele comeu no dia 14, preparou no dia 13 e comeu no dia 14. Mas ele em si próprio, ele comeu? Não, que ele não poderia comer o símbolo que era a própria vida dele. É tanto que o termo diz: tomai e comei. Ele não disse tomemos e comemos. Não está escrito tomemos e comemos, tomai e comei-vos, tomai e bebei-vos. Ele não participou daquela ceia, ele não poderia comer o símbolo da sua própria morte. Ele estava sendo oferecido já naquela ocasião. O preparo da Páscoa foi da tarde do dia 13 e os discípulos comeram na noite do dia 14. Após a saída dali, houve toda a trajetória que o levaria à morte na tarde do dia 14. No dia 15, as primeiras horas do dia 15, ele já estava no sepulcro, descansando segundo o mandamento. Era sétimo dia ali. Sabemos que a fé do povo tem que ser respeitada, porque isso significa até amor ao próximo. Mas quando se trata das coisas genuinamente santas e sagradas, nós fomos levantados em tempo oportuno, em profecia, para trazer clareza à humanidade. Não importa a fé que ele tem, mas importa que ele tenha a oportunidade de conhecer a clareza da verdade.
É por isso que muitas pessoas nesses rincões desse Brasil já estão tomando decisões sábias, porque tem desejo de libertação, santificação e preparação para a morte. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, ele afirma que aquele dia era um 7º dia, pois havia terminado a obra da recriação do planeta, e no final daquele dia ele contemplou o que havia feito, e naquele dia ele adicionou uma bênção e uma separação daquele dia, e especificamente, exclusivamente para a sua devoção. Podemos adorar ele em qualquer dia, mas aquele dia é exclusividade. Nós não devemos cuidar dos nossos interesses, mas cuidar do interesse das coisas que são sagradas, pelas quais ele nos deu o direito de anunciar as boas novas de redenção para a humanidade. Ora, se na escritura lá está dizendo 7º dia, e não está dizendo que é sábado, é porque não é sábado. Não quer dizer que sábado é 7º dia. Sábado quer dizer o quê? Descanso. Mas não é o descanso do 7º dia. Sábado também significa adoração ao deus Saturno, que vem do Saturnidae. Na língua universal nós chamamos Saturnidae. Também dedicado ao Sabatum, do povo, de uma classe de um povo que professa uma fé no Oriente e em outras partes do mundo. Então o 7º dia, ele é irremovível. Ele é um marco colocado em tempo determinado, não pode ser removido. Mas o sábado ele é removido, porque você pode olhar no calendário universal, dia da semana, que é sábado, dia do mês, nem sempre estão correlacionados com o dia da semana. Mas aqui o 7º dia sempre é dentro do círculo lunar, sempre naquele dia certo, porque foi o próprio Criador que estabeleceu para a humanidade, pelas quais servisse com verdadeiro respeito e santidade esse dia. No Levítico 23, 32, ele menciona sábado, mas essa passagem está corrompida. Por que está corrompida? Porque não é sábado, ali havia um 7º dia. Todos os demais citações onde menciona o sábado, ali não era sábado, era 7º dia. Foi intencionalmente pela ciência dos homens que a trocaram para exaltar um dia no calendário que eles mesmos criaram para seu bel prazer. Posso dizer isso. Eles criaram estações dentro do calendário lá que o calendário lá não tem. Pensando nos seus lucros, preocupados com a estação, quebrando as regras, estatutos, preceitos e mandamentos sagrados. Então todos os textos que tem sábado, não era sábado, ali era o 7º dia. Eles trocaram e botaram o sábado. E o sábado é um dia anterior ao domingo no calendário universal, no qual o calendário, em 4 anos, não tem um dia a mais. Então esse calendário é o quê? É nefasto, é profano. Tratando ainda assim do Cordeiro, no Êxodo 12, verso 3, deixa bem claro que só poderia ser oferecido um carneiro, não 2 carneiros, e nem uma ovelha, nem tampouco um bode. Mas na Bíblia tem oferenda de muitas formas, entendeu? Nós encontramos em algumas que tem até pá de rolinha, é isso? Até pá de rolinha. Mas lá está dizendo que é um cordeiro de 1 ano e macho, sem mácula. Considerando o que diz aí, Isaías 53, versos 6 e 7, ele fala agora do verdadeiro cordeiro na profecia, porque esse cordeiro era o antípodo, que sempre era efetuado o ato cerimonial, e que era o símbolo das coisas futuras, que seria a vinda do verdadeiro cordeiro, que seria o Salvador. Ele fala do verdadeiro cordeiro que havia de vir, e descreve as condições pelas quais fisicamente aquele cordeiro haveria de passar no dia de sua existência, em que passaria pela trajetória da terra. Nós encontramos isso bem claro em profecia. Vamos ver a narrativa que se encontra lá
deixa bem claro que não se trata do cordeiro animal, mas se trata de um cordeiro, uma pessoa que veio representar o símbolo do cordeiro, substituiu o cordeiro pascual. Ele se tornou o verdadeiro pascual naquele dia, que doravante daquela data, a posterior àquela data, não seria mais necessário assim imolar um cordeiro, porque aquele veio para substituir. Então vamos considerar essa passagem, aí é 53, versos 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o revolver fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aí eu pergunto, nos dias que ele estava aqui, na ocasião da sua morte, ele pediu para alguém ficar no lugar dele, para morrer? Não, ele assumiu. A profecia apontava para ele, assumiu, sofreu e morreu. Ele, no meio dos inimigos dele, foi abatido, foi levado para o matador. O matador ali foi o Gólgota, o Monte da Caveira, como são mencionadas várias versões. Ali foi exatamente o lugar do sacrifício dele. Mas ele não pediu que alguém assumisse o lugar dele. Ele assumiu, caladinho, como um cordeiro morto. Era esse o personagem. Agora eu pergunto mais uma coisa. Poderia um homem tomar o lugar do Salvador na profecia, fora ele? Jamais. Mas aqui em Jeremias 11:19 está dizendo que o cordeiro também seria imolado, mas aqui no título da narrativa bota como fosse atribuída a Jeremias. Então também essa passagem foi intencionalmente feito para fugir às regras sagradas da profecia. Não as considerei jamais o título que diz que é o sofrimento de Jeremias. Considerei que ali pertence ao Salvador. Agora, uma coisa interessante que eu acho, que já que nós sabemos que o Salvador cumpriu cabalmente a profecia da qual anteriormente era atribuída a um animal, que no primeiro mês, aos 14 do mês, o cordeiro era imolado e na noite do dia 15 comia a carne do animal. Naquele ano, ele morre exatamente no horário do cordeiro, crepúsculo da tarde, entendeu? E ele não poderia participar da Páscoa daquele dia que ele ia fazer, porque ele seria o próprio cordeiro pascual. Por isso que ele disse, eu gostaria de participar dessa Páscoa, mas já sabia de antemão que não poderia participar, que ele estaria no sepulcro no dia 15, que era o 7º dia sagrado, estaria morto. Mas o que é interessante nesta história, eu quero dizer para vocês, podemos realmente saber a hora exata da sua morte, da sua ressurreição, dentro da Escritura? Porque muitos já se aventuraram da proposta, e muitas das propostas que estão aqui não condizem com a profecia, o que eu quero apresentar para vocês hoje, dentro da profecia. Eu vou fazer aqui uma circunferência, talvez não saia perfeita. Bom, vamos colocar uma segunda circunferência aqui dentro. Sabemos que o calendário, as horas do fuso horário, eles colocam 12 em cima, 6 embaixo. Mas nós não vamos fazer isso, não vamos botar 6 em cima e 12 embaixo. Vamos botar 3 aqui e 9 aqui, ó. Vamos colocar 6 aqui, 12 embaixo, 3 aqui e mais 9 aqui. E aqui nós temos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Isso consideremos que seja a noite, o ciclo da noite. E aqui o dia corresponde também ao período do dia. Olha, veja bem interessante.
Em Levítico 23, 32, nós vamos ler, que é muito importante para compreender isso aí. Agora nós vamos para o resultado do cálculo profético. Ele começa mencionando o seguinte: como nós já sabemos que essa passagem não é sábado, mas é sétimo dia, vamos chamar sétimo dia. Ele diz assim: sétimo dia de descanso. Eles puseram sábado, mas não precisamos fazer sábado, porque sabemos que aqui tinha um sétimo dia, não porém um sábado. Sétimo dia de descanso solene vos será. Então afligirei as vossas almas, aos 9 desse mês, de uma tarde a outra tarde, celebrarei o vosso sétimo dia. Isso quer dizer que de uma tarde a outra tarde significa de um pôr do céu, outro pôr do sol. A tarde que é mencionada aqui, de uma tarde, é aquela tarde que passou depois que o sol se pôs. E decorre às 12 horas noturnas com as 12 diurnas, que termina no pôr do sol. Então o dia ele começa assim. Quero dizer a vocês o seguinte: para ter melhor compreensão dessa profecia, nós temos que entender de calendário e de fuso horário, que tem relacionado com o relógio, né? Vamos lembrar que a escritura diz em Marcos 15, 25, tem uma forma que se explica. Era a hora terceira, quando crucificaram. Ó, se era a hora terceira, então era metade da alvorada, para metade da manhã, que já tinha entrado a primeira hora, a segunda e estava na terceira. Que nos demais relógios ele coloca aqui como a sexta hora, aqui a sexta, concluindo aqui, a sétima e a oitava e a nona. Mas só que não é 9 horas, é terceira hora, metade da manhã. Ele morreu na metade da manhã. A hora da morte do Salvador se realizou equivalente a 9 horas no relógio universal. Naquela época era metade da manhã, quando ele morreu. Na continuação, ele foi crucificado. É o que afirma lá, ele foi crucificado. Agora, qual foi o tempo que ele passou de pendurado no madeiro? Lucas 23, 44, 45, 46. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve-se trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio do véu do santuário. Então o Salvador clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. Bom, ele foi de pendurado aqui, mas foi na hora sexta, próximo ao meio-dia, a terra entrou em trevas. Então passou-se 1, 2, 3 horas, ele já em agonia. E aí já era tarde. Na hora nona, na metade da tarde, ele morreu. Na hora que o cordeiro seria imolado, em vez de o cordeiro morrer, quem morreu ele foi no lugar do cordeiro. E na hora que ele morreu, o santuário, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, não por obra de mão humana, e ali acabou o ritual do santuário dos animais. Quem fizesse qualquer uso do santuário para imolar animal, não estava mais na profecia, estava fazendo para si próprio, não mais dentro da profecia. Agora é interessante que agora nós sabemos a hora que verdadeiramente é a hora que ele morreu. Para a hora da ressurreição, que é importante saber a hora da sua ressurreição. Porque é mencionado em alguns lugares dizendo que ele restou pela manhã, não é isso? Outro de madrugada. Mas como podemos compreender realmente essa profecia com bastante clareza? Nós podemos lembrar da parábola das 10 virgens. Diz que à meia-noite veio um noivo, né? Só as prudentes tiveram presente na hora do ato. Não foi assim? Vamos considerar a meia-noite para encontrar um resultado. Como podemos encontrar um resultado? Contando a partir da hora que ele morre. Se ele morre no dia 14 e ressuscita no dia 16, primeiro dia da terceira semana, aí é onde nós vamos fazer o cálculo. Aqui apenas queremos demonstrar como devemos contar o tempo de maneira correta. Porque lá em Daniel 7,25 ele diz que ele mudaria os tempos e a lei. Se ele mudar o tempo e a lei, então atingiria também a contagem do tempo, né? Tanto no espaço físico do dia, como também nas horas contadas. O sistema foi que fez isso. Agora, para a profecia, para se calcular a profecia, nós temos que entender o seguinte: a hora que ele
foi de pendurar no madeiro, a hora de agonia e a hora da morte. É o que nós vamos ver para calcular na profecia. Lá em Marcos 15, 25, ele afirma que na terceira hora ele foi pendurado no madeiro. Já em Lucas 23, 44, 46, diz que na sexta hora, próximo da sexta hora, ele entrou em agonia, a terra entrou em trevas, a terra passou a entrar em trevas, escureceu a terra, né? E foi quando ele entrou em agonia de morte. E na hora nona, ele expirou, ele morreu. Como podemos encontrar um resultado? Vamos lembrar da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens diz que veio um noivo e ia chegar à meia-noite. 5 estiveram preparados e 5 não estavam preparados. Quem viu o acontecimento estava preparado à meia-noite. Algumas citações da Escritura, que não é mais Escritura, é Bíblia, fica botando a ressurreição dele pela manhã, né? Outros à noite. Mas nós temos que ter certeza da hora da sua ressurreição em profecia, para não ficar pegando passagem que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Se a gente considerar do dia que ele morre, no crepúsculo da tarde e na hora nona, é o ponto de partida. Porque a hora nona é metade da tarde. E o cordeiro deveria morrer na metade da tarde. O cordeiro morria na metade da tarde, e naquele ano deveria morrer na metade da tarde, no crepúsculo da tarde, que seria a hora nona. A nona hora do dia, aqui. A nona hora do dia, aqui. Então aí ele é a hora que o cordeiro ia ver morrer. E nessa hora aqui, em vez do cordeiro morrer, quem morreu foi o Salvador. Não é apenas afirmar, mas é confirmar. Porque se a gente vê 14 do primeiro mês, é a Páscoa. Agora, que dia é esse dia 14 da semana? A gente viu lá, é o sexto dia. É isso aqui. É o sexto. É o sexto dia. Então, que hora foi? Naquele dia, 14 do primeiro mês. Foi na hora nona. Nona hora. Ele morreu ali. Agora vamos contar a partir daquela hora. Da hora nona para a 12ª hora do dia 14, faltava 3 horas ainda para decorrer, para chegar ao 7º dia. 3 horas do dia 14, né? Agora, adicionando 3 horas do dia 14 com 24 horas do dia 15, nós encontramos mais um resultado. Agora, o dia 15, que é o 7º dia, são 24 horas, mas do outro só tinha 3, porque ele morreu na hora nona, faltavam 3, correto? Quando terminaria as horas do 7º dia? No pôr do sol. Entraria as primeiras horas do dia 15, que seria o 7º dia, e decorreria o resto da noite. Mas vamos colocar 6 horas do dia 16, que é o primeiro dia. Se a gente somar esses 3 resultados, a partir da nona hora do dia 14 para o final do dia, nós já temos 3 horas ainda a ser decorrida. Com mais 24 horas do 7º dia, que é a parte noturna e a parte diurna, teremos quanto? 24 com 3, dá 27. Ao terminar o 7º dia, entrando nas primeiras horas do primeiro dia da semana, a parte da noite, contaremos mais 6 horas para meia-noite. E vamos somar esse resultado. Que resultado nós encontraremos? 33 horas de morto. E não 3 dias e 3 noites como é encontrado em alguma narrativa da Bíblia. Esse texto também
foi engenhosamente, maldosamente, equivocadamente fizeram. O corpo dele jamais poderia ver a corrupção do gênero humano, quer dizer, apodrecer. Ora, se ele passou de 33 horas na profecia, qual é a certeza que nós temos que foi 33 horas? Vamos deixar que a Escritura nos dê a fonte. Está lá em Lucas 24, versículo 1. Respalde legal e positivo é quando a citação é mencionada de conforme como eu vou narrar para vocês aqui. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levar aroma que haviam preparado. E ao entrar, ao remover a pedra do sepulcro, ao entrar não encontraram o corpo do Salvador. Ora, se eles foram na alta hora, quando começaria esse momento? 1 segundo após a meia-noite começa a madrugada. A alta hora é a madrugada, começando a madrugada. Nas citações que menciona muito de madrugada, está indefinido. Agora, a alta madrugada está definindo especificamente o ponto de partida do tempo. Alta madrugada, a madrugada estava se iniciando. Logo posterior ali começaria a aparecer os astros do Oriente, que na ciência da astronomia, eles consideram sendo o planeta Vênus e o planeta Marte. É o que ele diz, né? Mas eu quero dizer que a madrugada começa 1 segundo depois da meia-noite. Então, quando eles foram na madrugada, após 1 segundo, digamos, 1 minuto, alguns minutos da meia-noite, ele não estava no sepulcro. Significaria o quê? Que ele havia estado na meia-noite. Então o Salvador mostrou à meia-noite, na hora sexta, que é essa hora sexta aqui, ó, a hora sexta da meia-noite do dia 16. Aqui ele estou na sexta hora, ou meia-noite do dia 16. Para somar 3 horas do dia 14, mais 24 horas do dia 15 e mais 6 horas do dia 16. Adicionando, encontramos 33 horas. Aí eu pergunto uma coisa a vós, nossos amigos. Está certo o dito da ciência, calculando dados e afirmando profecia que não está de acordo com essa profecia? Nós mostramos resultado dentro da Escritura, não buscamos nenhuma fonte científica para afirmar o que nós estamos afirmando. Está aqui dentro. Agora, veja o seguinte. Com que idade ele morreu? No curso do anos de 33 anos. Significa que na profecia, 1 ano de vida dele na terra, decorrido, equivalia 1 hora de morto na terra. Ele nem poderia ressuscitar após 33 horas e nem antes de 33 horas. Nem poderia morrer com 34 anos ou com 32 anos. Teria que morrer com 33 anos e passando 33 horas no sepulcro, para que a profecia matematicamente pudesse ser apresentada da forma que nós estamos apresentando este dia para vós. Eu acredito que vós que acompanhar esse resultado terão a melhor clareza da compreensão das profecias. Não é a ciência que pode dar resultado para vós, mas sim o profeta e as profecias. Havendo profeta, a profecia. Havendo profecia, a profeta. Onde não há profecia, não precisa de profeta. O Criador não constituiu nenhum homem da ciência para ser o portador dessa mensagem presente. Para isso, já foi dito que os profetas é o portador da mensagem. Por ele mesmo disse que o segredo dele seria entregue aos seus profetas. Então não é ciência. Esse é o resultado. Procurem analisar. Qualquer dúvida, entre em contato com a pessoa que está à frente do vídeo, que ele poderá lhe adicionar as informações com melhor explanação sobre o assunto. Agradeço a todos vós e que possa, na outra oportunidade, nós levar outro assunto que seja edificante para a vida espiritual de cada um de nós.